Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Quero agradecer a Deus a oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de poder estar entre vós por mais uma vez, parabenizar por esses 2 anos aonde podemos experimentar e desfrutar das bênçãos do Senhor neste lugar. Pastor Roberto, pastora Jennifer, e a igreja Obreiros, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Traga um abraço bem forte de todos os irmãos ali de Parque Arthur Alvim, para os irmãos que me acompanhar nessa noite, Peter Josebias, da nossa família, tio da minha esposa, a doutora Alexandra, Marta, meu filho Leonardo. Hoje nós vemos uma caravana para glorificar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida deles e pela vida de todos, em nome de Jesus. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, abra a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e depois nós vamos para Lucas, capítulo de número 13. Marcos, capítulo de número 4, abra a sua Bíblia. Eu quero que todos façam essa leitura comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, diz: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: ouvi que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saiu do sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. Você diz amém por essa palavra? Amém. Versículo de número 8, repita comigo. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Diga bem forte: vingou e cresceu e produziu. Diga 30, outros 60 e outros 100. Pegue na mão do seu irmão e diga: você vai começar a produzir aonde você não está conseguindo produzir. Diga: você vai começar a crescer aonde você não está conseguindo crescer. Você acredita nisso? Lucas capítulo 13, abra a tua Bíblia. É continuidade desse texto que nós vamos pregar nessa noite. Versículos 6, 7, 8 e 9 fala sobre outra parábola, a parábola da figueira estéril. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira. Quantos anos? 3. Quantos anos? 3. Versículo de número 8. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. E você diz amém por essa palavra. Amém. Senta adorando a Jesus, queridos. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus,
O texto que nós lemos nessa noite, ele vai falar, ou os textos que nós lemos nessa noite, vai falar sobre duas parábolas. Nestas duas parábolas, você vai começar a perceber uma mensagem que vai nos trazer algumas revelações, e na aplicação da mesma em nossa vida, nós vamos ter êxito. E eu quero acreditar que nós vamos tomar posse, ainda este ano, de uma grande vitória na nossa vida. Eu quero tomar posse. Quantos mais nessa noite? A primeira parábola fala: Jesus, aonde ele chegava, ele sempre chamava a atenção pela palavra que pregava. Seja ao pé do monte, ou à margem da praia, em cima do barco de Pedro, sempre tinha uma pregação, uma palavra que chamava a atenção aos ouvidos dos seus ouvintes. Quando a Bíblia fala de multidão, muitos lugares se aglomeraram muitas pessoas, porque cada culto, cada reunião, cada encontro, sempre com os discípulos presentes, sempre acontecia alguma coisa. O seu ministério foi regado principalmente pela palavra. Se você for estudar os 4 evangelhos, você vai perceber que 70% do seu ministério foi levado à pregação, e por muita dessas pregações, elas foram levadas por parábolas. Parábolas que significa comparação. Ele comparava as coisas para maior objetividade das pessoas. Para quê? Para que as pessoas pudessem compreender com mais facilidade a mensagem que ele estava transmitindo. Muitas parábolas são conhecidas, até mesmo no meio secular. Quem não lembra da parábola do filho pródigo? Quem não lembra da parábola das 10 virgens? Poderíamos enumerá-las muitas que pregamos e ouvimos muitos pregadores a nos ensinar através das parábolas. Jesus fala sobre 2 parábolas aqui. A primeira parábola, ele fala sobre um semeador. O semeador que pega a semente e ele vai semeando naquela terra. Nesta parábola de Marcos, ele vai contar, irmãos, vai falar sobre 3 tipos de solos que a semente é colocada. Uma semente cai nos pedregais, outra semente cai nos espinhais, outra semente cai numa terra boa. E o texto diz que a semente que cai numa terra boa, ela frutifica, ela vinga, ela dá fruto, 30, 60 e 100 vezes mais. A segunda parábola é a que chama a minha atenção, e é aqui que eu quero centralizar o que Deus tem falado comigo hoje. Porque se você for perceber, o capítulo de número 13 vai falar sobre esta parábola em 4 versículos apenas, e começa a falar de um homem rico, de um fazendeiro que tinha uma vinha. O homem que tinha uma vinha era um homem de posse, era um homem estável em estabilidade, era um homem, irmãos, que tinha muito para si. Esse homem, quando ele tinha essa vinha, ele preparou tudo para ser mais abençoado ainda. Se os irmãos não sabem, não era qualquer pessoa ou família que tinha propriedades de vinha. Uma vinha, irmãos, quem tinha, era necessário secá-la. Segundo, levantar torres. Terceiro, edificar lagares, e assim por diante. Porque toda vinha em época de colheita tinha 3 grandes inimigos. Primeiro, as raposinhas. Segundo, as raposas adultas. E terceiro, os grandes javalis. Quando chegava a época da colheita,
que vinha um vento sul sobre a vinha, levava um cheiro doce e despertava nos inimigos a procurar as vinhas. As raposinhas eram as primeiras que começavam a andar e procurar apenas uma brechinha, porque uma vez uma raposinha entrando dentro de uma vinha, a vinha era destruída por completo. E grande também era o prejuízo do dono daquela fazenda. Deixando uma brecha aberta, vinha a raposa que entrava e deixava a brecha mais aberta. Vindo o javali que entrava, quando o dono da vinha fosse perceber, as parreiras de uvas estavam destruídas, e muito era o prejuízo. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos tampar as brechas. Deus compara a sua igreja com uma vinha. O inimigo, ele é muito astuto, e nestes últimos dias ele tem de várias formas e maneiras, com suas estratégias, destruir principalmente a família, destruir principalmente o ministério, porque uma vez uma vinha, uma brecha aberta, ela entra. E quero comentar aos irmãos que muitos por aí têm vivido este momento, brechas abertas, lugares, famílias, casamentos e ministérios destruídos. Mas o Senhor nos alerta nessa noite a dizer para nós: é tempo de fecharmos a brecha neste lugar. Na tua casa, na tua família. Não é este o assunto apenas para os irmãos entenderem. Este homem, irmãos, quando ele cria, quando ele está com a sua vida estável, ele coloca no seu coração o desejo de plantar uma figueira. O que tinha a ver uma figueira com a vinha? Esta figueira foi plantada num lugar muito especial, num lugar aonde ela iria se destacar pelo seu tamanho. Simplesmente ele queria esta figueira na sua vinha, e como dono da sua fazenda ele tinha o seu direito. Aquela planta foi plantada, passou o tempo do crescimento, veio as folhas, veio as flores, veio, irmãos, o tempo da planta começar a produzir. Mas o texto diz que esta planta não conseguiu produzir como as vinhas produziam todos os anos. O dono desta vinha, diz a Bíblia que por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele montou uma expectativa na vinha, sim, mas agora também na figueira. Parece que vejo o pastor Roberto, todo ano ele vinha na vinha, quem sabe pegava o seu cavalo, entrava no meio das parreiras, cumprimentava os gerentes de produção, os que faziam a colheita, e perguntava: como está a minha figueira? E diziam: está bem, está bonita, está num lugar privilegiado, mas cadê os frutos? Onde é que está a cesta de figos? Lamento lhe informar, mas ela não consegue vingar os seus frutos. E eu vou trazer uma palavra de vitória para a igreja nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele coloca no coração de arrancar esta figueira. Mas quando isso acontece, aparece, irmãos, o apicultor, o gerente daquela fazenda, e diz: você não vai, nós não podemos cortar esta figueira agora. Mas então o que é que nós fazemos? Deixa eu dar uma chance para ela. E os irmãos vão perceber uma coisa muito interessante neste lugar. 2 coisas poderiam acontecer com aquela figueira. Primeiro, ela poderia ser cortada e jogada ao fogo. E segundo, poderia ser preservada na sua esperança. E foi o que fizeram. Eu fecho aqui um pouco e abro um parêntese para tentar aplicar isso na sua vida. Existem pessoas aqui no nosso meio
que estão vivendo uma situação semelhante a esta figueira. Existem pessoas que foram colocadas em lugares privilegiados, foram colocados em lugares especiais. Nestes últimos 3, nestes últimos 5, nestes últimos 7 anos, você sabe que está debaixo de uma promessa, está debaixo de uma bênção, não está em pecado, mas tem algumas coisas na tua vida que não está acontecendo do jeito que você quer, não está acontecendo das coisas que você planejou. Você tem montado uma expectativa, mas parece que vejo você dizendo: eu trabalho num lugar bom, eu tenho os benefícios certos, eu tenho uma casa que não paga aluguel, eu tenho um carrinho abençoado, mas tem algumas áreas da minha vida que eu não consigo produzir, que eu não consigo vingar, que eu não consigo fazer com que as coisas aconteçam. E é sobre isso que eu vim lhe dizer. Deus veio nesta noite para te dizer uma coisa: que Ele não vai cortar a figueira e não vai jogar fora, mas Ele vai fazer a figueira produzir e perecer glorificado. Você acredita nisso, meu irmão? Pega a mão do seu irmão e diga para ele: comece hoje, diga para ele, a entender o que Deus tem para a tua vida. Diga, porque vai voltar a vingar, diga, vai voltar a produzir. E eu vim hoje profetizar dentro desta palavra e dizer que existem áreas da sua vida que as coisas não acontecem e vai começar a acontecer. Não produz e vai começar a produzir. Não cresce, vai começar a crescer. E quando eu estava orando nessa tarde, Deus falou comigo: esse ano ainda eu tenho um sinal para colocar na tua vida, meu filho. Levante a mão, eu vou profetizar na tua vida agora. Dentro desta palavra eu quero lhe dizer: prepare hoje para viver um tempo jamais visto na tua vida. Comece hoje a sentir algo que você jamais sentiu na tua vida. Sabe por quê? Porque as galhas da figueira vai balançar. Só que eu vou dizer uma coisa, meu irmão: vai hoje gerar muito figo ainda. Diga para ele: não vai ser apenas um. Diga para ele, diga, vai ser 30, 60 e outros vai ser 100. Eu não sei qual é o mistério que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua história. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui dentro, pastor Roberto. Eu só sei de uma coisa: vai começar a brotar, vai começar a produzir. Deus não chamou você para ser figueira estéril. E a pergunta dessa noite é essa: cadê os filhos? Cadê os frutos? Cadê os filhos? 2 anos não é 2 dias, não são 2 meses. A figueira está balançando. O vinhateiro veio visitar a vinha. Tem folha, está bonita, está num lugar privilegiado, mas ele está cobrando os frutos, os figos. Ele quer ver. O dono desta vinha montou uma expectativa na figueira. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus montou uma expectativa na tua história, meu irmão. Tem muita gente dizendo: não acontece nada na vida dela, não acontece nada na vida dele, o ministério dele é fracassado. Mas Deus está dizendo: montei uma expectativa na figueira, e Deus vai tirar o que precisa ser tirado para a figueira começar a produzir.
sentindo a presença dele aqui. O guiateiro diz: vamos jogar fora essa figueira, vamos queimar ela. O homem disse: nós não vamos fazer isso. E o texto vai mostrar duas coisas que ele faz. Para quê? Para preservar aquela figueira, para identificar onde está o problema da figueira. Porque às vezes nós pensamos que o problema está na terra, às vezes nós pensamos que o problema está em coisas paralelas, mas às vezes nós não produzimos porque o problema está na figueira. Aleluia! E aqui vai dizer isso, porque esse homem ele faz duas coisas para procurar o problema. A primeira coisa que ele faz é o quê? É escavar ao redor da figueira. A Bíblia diz que ele começa a escavar. E a pergunta que eu deixo é essa: por que escavar? Qual era o sentido e o intuito dele tirar terra ao redor da figueira? E é fácil de você descobrir, porque a partir do momento que ele retira o que está por cima, a partir do momento que a terra que está por cima é removida, começa a aparecer as raízes. E ele começou a identificar: o problema não está no exterior, está no interior. Por que, irmãos, procurar as raízes? Porque talvez o problema estava ali. Uma vez que a raiz está enferma, ou está doente, ou até está morta, ela vai danificar a produtividade de toda a árvore. Então é necessário você remover as raízes secas, as raízes mortas, para que as outras que estão bem não venham a ser contaminadas. E é isso que esse homem ele começa a fazer. Ele começou a identificar que o problema estava na raiz, e ele começou a podar as raízes, a tirar as raízes que impediam. E isso aqui é um princípio espiritual na nossa vida, porque tem coisas que eu não consigo produzir, porque algo está impedindo eu de estar produzindo. Eu não sei o que está impedindo você de crescer, eu não sei o que está impedindo você de produzir, mas desde de manhã Deus está tocando nessa tecla na minha vida. Vou fazer uma poda hoje na tua história. Aleluia! Pega na mão do teu irmão, diga: Deus vai mexer nas raízes hoje. Diga para ele: Deus vai tirar o que não presta, Deus vai tirar o problema. Deus sabe o que está impedindo. E se Deus está falando, é porque hoje levantando para o céu e amanhã. Aleluia! Sentir a presença dele. Eu não sei o que precisa ser removido. Eu não sei se é a raiz da amargura, eu não sei se é a raiz da prepotência, eu não sei se é a raiz do pecado. Uma coisa eu sei: você não vai morrer e não vai secar. Deus vai, aleluia, vai mexer na raiz, e a planta vai começar a ter vigor e vida de novo. Eu vou profetizar de novo: 2015 ainda vai ser o ano da tua grande vitória. Levante a mão, porque Deus está dizendo para você: teu Natal vai ser diferente do ano passado. Isso, chore mesmo, minha irmã, porque o teu ano novo vai ser diferente do ano passado. Vão chegar na tua empresa e vão dizer: o que é que está acontecendo? Você está pondo a mão, esse negócio parece que está evoluindo, está produzindo. Vão chegar, irmãos, até o bolo que tu faz na tua casa vai ficar melhor. Até as coisas. Porque Deus vai começar a fazer produzir aonde você não está produzindo. Isso é profético. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando? Segundo, depois que ele faz isso,
Depois que ele cerca, aí ele faz algo. A Bíblia diz que ele vai estercar aquela figueira. Estercar é o quê? É adubar aquela planta. Esse homem começou a pensar, já que o problema está na raiz, então para ela melhorar, nós vamos colocar algo nela. E o que nós vamos colocar? Um adubo. O adubo, irmãos, ele tem um processo interessante. Existem vários tipos de adubos. Poderia identificar muitos nessa noite, mas esse homem pensou bem. E a partir do momento em que ele começa a adubar esta figueira, o adubo ele tem a função de acelerar o crescimento e a produtividade da planta. Eu me lembro, irmãos, que minha mãe, ela tinha uma amiga, e essa amiga dela, ela tinha uma casa que tinha muita planta, mas era planta de todos os tipos. E aquela rua toda, quando passava na porta dela, irmãos, se maravilhava com as plantas que ela tinha. Cada flor bonita, cada planta interessante. E uma vez, irmãos, eu ouvindo a conversa dela, isso há muitos anos, minha mãe perguntou: qual é o segredo para essas plantas estar tão bonitas aqui? E aquela mulher dizia: o segredo está lá no cantinho, era nos sacos de adubo que adubava aquelas plantas, trazendo aquelas maravilhas. E isso fez com que esta planta ela viesse crescer, acelerar e começar a produzir. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que Ele tem um adubo especial para colocar na tua vida. Tem coisas que Deus ele coloca um tempo para acontecer, e não adianta mexer no tempo que Deus prepara. Tem coisas que só vão acontecer no tempo dele, mas tem coisas que ele faz como fez com essa figueira. Ele coloca um adubo especial para quê? Para acelerar o processo. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus vai acelerar algumas coisas nas áreas da tua vida. Oh, glória, pega na mão dele, se profetizar na Bíblia dele, diga para ele: Deus vai acelerar, diga para ele, algumas coisas aí na tua vida. Deus vai fazer crescer aí alguma coisa, meu irmão. Diga para ele: Deus tem pressa. Deus tem pressa no que Ele quer fazer aí na tua hora. Deus tem pressa no que Ele vai fazer aqui no ministério. Deus tem pressa na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Deus tem pressa na tua vida. Levante a tua mão e adore Ele. Deus tem pressa. Deus está dizendo: vou fazer a figueira brotar. Quem passar no metrô vai ver a figueira cheia de fruto. E não vai ser um leve, nem vai ser dois, vai ser 30, 65. Está preparado para receber pessoas? Está preparado para abraçar pessoas? Está preparado para levar? Está preparado para produzir? Podemos olhar para a figueira e vamos dizer assim: o que está acontecendo? O que você tem para dar tanto fruto? Você vai dizer assim: vem para a minha vinha aqui, fica aqui na vinha, e tu vai ver qual é o processo de tanta produtividade aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que precisam receber esse milagre hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Pega na mão dela. Fecha os corredores aí. Fecha os corredores. Fecha. Isso. Eu não vou chamar ninguém na frente, mas eu vou orar por você, e nós vamos orar uns pelos outros aqui nessa noite.
E eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem pressa no que Ele quer fazer na tua vida. Deus tem pressa no que Ele quer fazer na tua história. Levante a mão dele para o céu assim, levante a mão dele com sinal de vitória, levante a mão dele. Diga para ele: está preparado, meu irmão? Diga: está preparado mesmo, meu irmão? Oh, aleluia! Não solte ainda. Deus sabe aonde está o problema, que você não está conseguindo fazer as coisas andar do jeito que você quer. E Deus vai começar a resolver isso agora. Eu vou falar um negócio: essa semana que entra vai ser diferente na tua vida. Prepare para viver algo grande esta semana na tua vida. Começa a orar pela vida dela agora. Não solte ainda o CD da cantora, que nós vamos orar aqui agora. Pai querido, a igreja está orando, a igreja está tomando voz. Senhor, a igreja está aqui nessa noite dizendo: Pai, eu quero ser uma figueira fértil. Eu quero ser uma figueira produtiva, Senhor. Tem gente aqui que as coisas não estão andando do jeito que ela quer, Senhor. Estão vivendo uma realidade dura que não é dela. Senhor, tem jovens aqui dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas para me colocar lá em cima. Mas Senhor, Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que faz o milagre. E nessa noite essas lágrimas estão falando aqui neste lugar. Entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida agora. Entra, porque eu sinto a Tua presença. E vai começar a acontecer algo agora. Você vai começar a sentir agora a presença de Deus de uma forma poderosa na tua vida. Você pode dar um abraço dele, você pode dar um abraço dela, dá um abraço dele. No dia
no nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade aos irmãos. Fique com esta palavra objetiva, mas na certeza que Deus ele tem pressa para o que Ele vai fazer na tua vida. Irmãos, quem não, a Alexandra está com o CD novo dela. O segredo é adorar. Esse CD tem abençoado muito a vida dela. Já vim pelo Império, os louvores cantados daqui, R$10 apenas. Recentemente ela foi convidada por uma gravadora para gravar um projeto de um DVD com mais 10 cantores. As primeiras faixas é ela que canta, e os demais são os 10 cantores que apresentam seus louvores dos seus CDs também. Projeto lindo, maravilhoso. Nós vamos estar ali fora servindo os irmãos que puderem nos ajudar, será de bom agrado. Muito obrigado, Deus abençoe todos em Cristo Jesus, e as palmas é para Ele. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento rapidinho. Quero estar agradecendo a todos os irmãos da comunidade, os visitantes, que o Senhor possa recompensar cada um, aos membros da igreja. Muito obrigado. Nós estamos no segundo ano e vem mais coisas por aí. Grandes coisas o Senhor tem feito. Eu não sei se muitos sabem, mas essa igreja começou dentro da sala da minha casa. Minha mãe, pastora Soninha, uma mulher que nesses 4 dias não pode ser esquecida, porque este ministério começou com ela. Começou Deus falando com ela em primeiro lugar. Ali naquela sala de casa, um dia ela me chamou, ela me disse assim: olha, nós vamos começar os cultos aqui, mesmo que for só com 5 irmãs. Mas eu não quero perder a minha família para o inimigo. Foi uma fase, irmãos, em que eu estava desviada, vamos se dizer, porque com Deus é assim, sim ou não, não. E eu não estava com Deus, eu estava fora dos caminhos. E ali também as minhas tias, todas fracas espiritualmente, nós tínhamos passado por uma decepção, e ali nós estávamos magoadas, entristecidas, e nós começamos a orar em casa, nas terça-feiras, e eram apenas 5 irmãs. Aí começou a chegar o povo, nós subimos, que tinha um salão em cima, e começamos a fazer os cultos ali. Aí depois o Senhor preparou nossa casa, nós fomos para a garagem, e ali nós ficamos mais ou menos uns 6 meses ali naquela garagem adorando o Senhor. E ali a obra foi crescendo. Nós viemos para cá, não tinha quase nada, era um lugar totalmente diferente do que é hoje. Mas eu acredito numa coisa: o Senhor teve um projeto, e teve uma pessoa que assumiu o projeto dele. E ali ela foi orando, jejuando. Senhor, toca no coração do pastor Roberto. Senhor, toca no coração do pastor Roberto. E ali ele falou assim: Deus falou comigo também. Nós precisamos arrumar um lugar para que essas vidas sejam acolhidas, para que essas vidas possam ter um lugar onde Deus fale, onde Deus opere. Essas vidas precisam de uma casa de oração. E ali nós viemos para cá, e aqui estamos, irmãos, até hoje. E muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor em primeiro lugar. Agradeço a Deus. Sempre agradecer a vida da minha mãe, por ela ter ouvido a voz do Senhor. Ela não se recusou aos planos do Senhor para a vida dela. E ali o Senhor usou a vida dela juntamente com a vida do pastor Roberto, que é o meu pai. E ali eles iniciaram essa obra. Eu sou grata a Deus em primeiro lugar por todas as coisas. E depois aos pastores que foram os primeiros pastores dessa obra. E hoje estamos aqui dando continuidade. Isso, irmãos, é Deus que faz. E toda honra é para Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe. História, né? Tem toda uma história, né? Tá passando aí, né? Olha, nosso primeiro batismo nas águas. Essas almas tá tudo por aí ainda, né? Ou tá faltando? Graças a Deus, né? Cada momento aí, ó, uma recordação. Essa foi a nossa primeira festa. Foi em setembro do ano passado, né?
Turma tudo alegre. Graças a Deus. De lá para cá, trabalho de Deus, porque é uma obra de Deus, vem só crescendo, porque é de Deus, né? Tudo isso é o Senhor quem faz. É isso. E tem o segundo batismo. Essas almas estão tudo por aí também, né? Que bom, olha aí. Foi na piscina, né? Uma piscina aqui na frente. Olha aí. Tablado, agora não é ter um tanque batismal, está ficando pronto. O próximo batismo vai ser em dezembro, se Deus quiser, tem muita gente aí. Aí concurso de preparação de obreiro, as crianças, algumas fotos aí, ó. Separação das nossas irmãs aí para a obra do Senhor, os irmãos, diaconisa, diáconos, presbítero não, missionária, missionário, evangelista. Vai longe, ó. Vai longe. Isso, então vamos, deixa aí acontecer. Meus irmãos, ó, semana aqui de trabalho, tudo normal, tá? Assim, segunda-feira ainda nós não teremos aula de música por enquanto. Também aula de peruca. Nossa, colocaram peruca em nós, olha, tem que deixar com vocês, senão ninguém vai prestar atenção no laboratório. Nossa Deus, é melhor deixar rodando esse negócio aí, vai longe. Nossa Deus. Agora é para a parte da reforma aí, eu acho que os irmãos lembram mais ou menos como é que estava isso aí, ó. Fizeram uma bagunça aí para deixar no estado que chegou agora. Até trator veio, o negócio era tão feio que eu vinha até trator para arrancar aí o barranco que tinha aqui, ó. Nossa. Vamos acompanhar. Tem coisa que é só com trator. Nossa, aí está mostrando tudo isso aí. Mas já vai terminar, né? Irmãos, dá uma pausinha aí, depois vai continuar passando. Senão a gente fica aqui só vendo foto. Olha, Deus abençoe o Sr. Ricardo, o irmão José Dias, é uma honra recebê-lo aqui, juntamente com a sua esposa também. Tempo que não nos víamos. A nossa irmã Lídia, também com a sua mãe, a irmã Agripina, abençoe a irmã Agripina, todos os irmãos, família. Temos uns jovens aqui entre nós essa noite também, foram convidados aqui por parte de outros jovens da igreja. Deus continue abençoando a todos os irmãos que de forma direta ou indiretamente, vários irmãos contribuíram, colaboraram para a realização desse trabalho. Deus recompense com bênção e permanece. Temos aqui também a honra que tem a irmã Sônia. A irmã Sônia é uma das irmãs que acompanha a nossa vida espiritual desde quando nós aceitamos Jesus, há uns quase 40 anos atrás, né, irmã Sônia? Eu estou bem velho, então, né? Não tem nada a ver, né? Eu estou falando da idade da irmã, não. Mas sim, na verdade foi nessa época que nós aceitamos Jesus, né, irmã Antônia? Minha mãe que está ali, a primeira a ir lá para a igreja, e aí levou os filhos, e nós fomos muito bem tratados no começo pelo nosso pastor Raimundo, pela nossa irmã Sônia, e isso é um resultado, então,
da perseverança dos nossos irmãos, estamos aqui levando vida espiritual a outras pessoas também. Deus recompense a todos com bênçãos de permanência. Amanhã nós não teremos ainda aula de música aqui, nem na terça-feira, nós estamos em umas arrumações ainda, e também, mas na terça-feira já pode ter um ciclo de oração normal, né? Terça-feira teremos um trabalho da oração aqui, à tarde, às 15 horas, normal, tá? Culto de vitória para a família. E depois, quinta-feira à noite, um grande culto aqui, tá? Não teremos ensaio quarta-feira ainda também, tá bom? Então, só o culto quinta, e depois, domingo que vem, grande escola dominical aqui pela manhã. Todos os irmãos, nós estaremos começando uma revista nova. Precisamos que os irmãos estejam aqui para nós darmos início. E aí, na sequência, ensaio da mocidade. Aí sim, vai precisar do ensaio da mocidade. Os músicos estejam reunidos aí. Quem sabe até lá nós já vamos ter alguma base aqui, a bateria montada, já tem um negócio já meio que encaminhado. Só que nós precisamos de todos os músicos aqui. E depois, na parte da tarde, às 17 horas, né? 17 horas, 5 horas da tarde, também ensaio do grupo de louvor. E na sequência, às 19 horas, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Venha, traga um amigo, uma pessoa, para ouvir a palavra de Deus e também aceitar Jesus como Salvador. Nós vamos fazer o seguinte, irmão, vamos ouvir mais uma vez esse grupo cantar bonito para Jesus. Hoje já vamos fazer oração, bênção apostólica, e partimos o bolo e vamos embora em paz para o nosso lar, tá bom? Aguenta firme, é só mais esse hino e a oração, e vamos em paz para o nosso lar. Aleluia, Jesus.